Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de história do livro didático de vocês, tá bom? Então, abra um livro didático para a gente começar a correção de história. Correção do livro de história, do livro didático, da página 7 a 9, que foi no roteiro anterior de vocês, tá bom? Leia trechos de uma história contada pelo novo Nhangatu, falantes de Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. 1. No princípio, contam, havia só água, céu. 2. Tudo era vazio, tudo noite grande. 3. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. 4. Nesse momento, o sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. 8. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupana pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprando-lhe no nariz, deixou no chão. 9. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. 11. Tupana, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Aí lá vá pro 25, quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir, para a banda do céu barulhar, alguma coisa. 26. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga. 27. Sentiu alegre seu coração, cantou também. De acordo com a leitura, responda as questões. Letra A. Marque na alternativa referente à história de tradição Nhangatu. Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade ou esse texto é um mito? Esse texto, gente, ele é um mito, né? Ele conta a tradição e a cultura de um povo, tá? Então ele traz características, né, e crenças desse povo, sendo assim o texto que é um mito. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? Os mitos são reproduzidos no decorrer do tempo com o intuito de explicar a origem de alguma coisa. São aquelas histórias, né, que os mais antigos vão passando de geração em geração, contando os acontecimentos importantes e histórias de um povo. Na página 8, letra C. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? O xamã, né, ou pajé. São os nomes que dão às pessoas que normalmente são os mais sábios, mais antigos da tribo, né, muito respeitados, tá bom? Então, o xamã ou o pajé. Letra D. Qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? É importante para a preservação da cultura desses povos, até porque, como a gente já conversou em várias situações, povos que não usam a escrita para documentar, né, acontecimentos importantes e a sua história, a sua cultura, utilizam da tradição oral, né, de conversar, de compartilhar oralmente as crenças, tradições, tá, de um povo, né, a cultura desse povo. Então é importante para a preservação da cultura deste povo. Em diversas sociedades, principalmente nas que não utilizam a escrita, os indivíduos mais idosos são os responsáveis por compartilhar conhecimento com os mais novos. Assim, é possível preservar as memórias dos antepassados e relacionar os acontecimentos do passado com os da atualidade. A tradição oral, além de ser uma maneira de contar histórias do passado, é uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produzir objetos e utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimentos, os hábitos como dormir em redes, entre outros aspectos, contribui para a sobrevivência das tradições. Aqui na página 8 nós temos a imagem, né, de índios fazendo uma dança, tá, durante a cerimônia. E os homens, aqui ó, a informação, os homens da etnia Kamaiwara são responsáveis por tocar
a flauta uruá em um ritual em memória aos antepassados guerreiros, aos pajés e aos caçadores. Homens e mulheres de aldeias vizinhas são convidados para a celebração, em que dançam, cantam, lutam e servem frutos aos troncos pintados, chamados quarup, que representam os mortos. Na página 9, nós temos lá em cima explicando a questão da convivência, tá, gente? Então, a importância da convivência. A convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado ocorre durante as atividades que se repetem quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de se expressar dos anciãos, os integrantes mais velhos da comunidade. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, das expressões artísticas, dos rituais, entre outros. A atividade Outros Olhares, na página 9, tá? Aproximadamente 15 mil anos, os seres humanos costumavam gravar imagens em paredes de pedras, geralmente em cavernas. Essas figuras podem ser chamadas de grafia. Leia estas imagens. Leia estas imagens. Então, nós temos aí as imagens, uma feita em pedra, né, gente? A outra parece uma tapeçaria, tá? Então, a primeira, a arte produzida entre 10.000 e 6.000 anos atrás, encontrada no Parque Nacional dos Sete Cidades, Piracuruca, Piauí. E a outra, uma esteira produzida pela etnia Canela Rancocamecrá, em 1950, da aldeia do Ponto, Barra da Corda, no Maranhão. Letra A. Marque a letra P na imagem que mostra uma grafia em uma parede de pedra. Então, aqui mostra pra gente uma grafia numa parede de pedra é essa. Letra B. Marca a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha, que é essa aqui, ó, que é essa tapeçaria, né? E letra C. Quais são as semelhanças e diferenças de produção entre essas duas criações? O que a gente percebe, né? As diferenças, né? A gente começa por onde foi feita, né? Foram feitos os desenhos. Então, nós temos aqui desenhos feitos em pedra e aqui nós temos imagens criadas e feitas numa espécie de tapete de palha, tá? Então, essa é uma diferença. E as semelhanças que são escritas de povos antigos. Então, aqui, ó, diferenças. O material onde foi feita a escrita. Um foi em uma pedra e o outro em uma tapeçaria de palha. E as semelhanças? Expressões de sociedades antigas sobre a cultura, tá? Manifestando sua cultura através da escrita. Essa foi a nossa correção de história. As dúvidas vocês marquem e guardem para a gente tirar na nossa próxima tutoria, tá bom? Boa correção para vocês.